この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Fala pessoal, hoje nós vamos ter um vídeo curto sobre um mangá que eu gostei muito. Na verdade foi uma daquelas leituras que você faz e que sente que vale a pena. Eu confesso que essa sensação tem ficado cada vez mais raro. Na verdade eu havia sentido ela a última vez que eu tinha lido Ayako, do Osamu Tezuka, que você acaba de ler o mangá e você pensa, caraca, que mangá que vale a pena, né? Uma leitura muito boa, parece ser uma leitura que te acrescenta. E eu tô falando do O Homem Sem Talento, do Yoshiharu Tsugi, publicado coincidentemente pela editora Veneta. Uma edição muito bonita. Eu vi muita gente reclamando dessa capa, né, por ser uma capa sem graça, mas eu acredito que tenha sido de propósito, porque o título do mangá ele realmente é um título meio depreciativo, né, que é a falta de talento em alguém, e eu acho que a capa fez jus ao nome do quadrinho, né, desse mangá. O Homem Sem Talento combina perfeitamente com a capa sem graça, duas cores que não casam muito bem, verde e rosa, mas que verde rosa. E eu achei que ficou muito boa, por incrível que pareça. Visualmente ele não te chama muita atenção pela falta de expressividade das cores e etc. Mas como eu falei, no conjunto da obra ficou excepcional. Por que esse mangá me marcou tanto? Porque ele é um mangá que expressa muito sentimento. E na maioria das vezes sentimentos negativos. Mas a gente sabe que eles fazem parte da nossa vida cotidiana. O Yoshiharu Tsugi, ele fez essa história que ela não é autobiográfica, mas ela não é totalmente fictícia. Você vê que foi muito baseado na vida dele, fracassos e de vitórias que ele teve durante a vida. E essa história ela fala sobre a vida de um homem que tentou de várias formas caminhar ou vencer na vida, só que ele tinha os ideais dele. Ele não aceitava se submeter à indústria dos quadrinhos, ele tinha um perfil, ele tinha um patamar a ser atingido e ele estava decidido a não se submeter a qualquer exigência do mercado de quadrinhos. Mas o que isso tem de tão ruim? Na minha opinião, ele foi muito orgulhoso em não aceitar, às vezes, algumas das propostas por mero orgulho. Mas por quê? Porque ele tinha uma família que estava passando necessidade, enquanto ele se negava a trabalhar com quadrinhos, algo que anteriormente ele já tinha feito muito sucesso. A história fala que ele era procurado por algumas editoras para republicar alguns de seus quadrinhos ou fazer novos trabalhos, e ele simplesmente se negava. Enquanto isso, a esposa dele passava necessidade, ele tinha um filho ali com problemas respiratórios, e dá até uma agonia de o quanto o personagem principal era um pai relapso, enquanto o filho dele parecia ser uma criança muito carinhosa, muito amada. Isso é uma das coisas legais de você ver nesse quadrinho. Enquanto o Yoshiharu Tsugi consegue expressar algumas sensações e sentimentos através. Tem uma história aqui do vendedor de pássaros que também é muito tocante. No final também tem uma história que mostra um andarilho que acaba virando um mendigo, que é uma história também sensacional, muito poética, e vai mostrar também algumas das aventuras que esse personagem viveu tentando ser bem sucedido. Ele foi vendedor de câmeras fotográficas, ele tentou entrar em um mercado muito até bizarro pra gente, porque esse tipo de mercado não existe no Brasil, que era ser um vendedor de pedra. Eram pedras ornamentais, o intuito era de que fossem artísticas, e num determinado momento esse mercado foi realmente um mercado aquecido lá no Japão. Existiam até livros e enciclopédias sobre o assunto, ensinando quais as pedras eram mais apreciadas e de quais regiões. E o personagem escrito e desenhado pelo Yoshiharu Tsugi não conseguia ser bem sucedido nem nisso, porque as pedras do local onde ele vivia eram extremamente comuns e ele não conseguia vender essas pedras. Então a história ela tem esse tom depreciativo. A história ela não termina mostrando um final feliz, ela simplesmente acaba do nada. Mas você vê que o personagem viveu uma vida extremamente desgraçada ou infeliz. Ele passava muito perrengue, tinha necessidade, mas ao mesmo tempo ele também não queria se dobrar à indústria dos quadrinhos. Mas em contrapartida, quem passava muita necessidade era a esposa e o filho dele. Então você pode sim sentir um pouco de raiva por esse personagem, que realmente ele poderia ter feito melhor, mas ao mesmo tempo a história é o que ela é.
e não tem como mudar, né, aquilo que ele escreveu pro personagem. A gente sabe que existem pessoas realmente assim no mundo, mas de alguma forma ele também não era uma má pessoa, né? Ele tinha o código de conduta deles, ele provavelmente errou nisso em alguns outros pontos, mas ele também tinha algumas qualidades, né, como pessoa, não aparentava ser uma pessoa de mau caráter. E essa foi uma leitura que me marcou muito. Quando eu terminei de ler O Homem Sem Talentos, eu pensei, mais uma daquelas leituras que me dá satisfação em terminar. Ultimamente tem sido raros, como eu já falei, momentos que você sente isso, né? Essa sensação boa de uma leitura que valeu a pena. A última leitura, não sei, talvez eu possa ter falado que foi essa, mas na verdade a última leitura que me fez sentir isso foi Sunny, do Sunny, do Taiyo Matsumoto. Não interessa! Que entrou pro hall dos meus mangás preferidos de todos os tempos. Na minha opinião, o melhor lançamento em mangás de 2020, Sunny, do Taiyo Matsumoto. E esse é o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Foi um vídeo sem compromisso e apenas para expressar, né, o quanto eu gostei dessa história e o quanto esse tipo de mangá faz falta no mercado nacional. Eu adquiri recentemente, na verdade essa semana, o Dementia 21 do Shintaro Kago, que é mais uma dessas leituras sem compromissos, com críticas sociais, e até o momento eu tenho gostado. Na verdade eu ainda estou terminando a leitura dele e talvez sim ou talvez não saia um vídeo no canal.